sabe? Eu acho que o Flamengo é muito maior do que o Jorge Jesus para ficar, entendeu? À disposição das... Rogério Ceni não é instável? Ivane Sormani. Rogério Ceni não é instável? O timing da mudança não é esse, né? Espera um pouquinho, gente. Não é o timing. O timing da mudança não... o timing da mudança não é esse, né? Não é agora que você vai mandar o cara embora. O cara acabou de ser campeão brasileiro. Isso que o professor está falando é por aí, assim. A discussão é boa, mas ele não vai mudar agora. O Braz, inclusive, já falou. Não sei se ele vai mudar daqui a uma rodada, 2, 3, 5, eu não sei. Mas agora ele não vai mudar. O que o Braz falou foi sobre elenco. Sobre elenco. Oxigenar o elenco. E aí, professor, já que você pediu a palavra aí, que posição precisa ser oxigenada? Ou quais posições no Flamengo precisam ser oxigenadas? Agora, se o Rafinha voltando, resolve a questão da lateral direita, que nunca ficou bem coberta. A zaga precisa ver o que vai fazer com os 2 jogadores que trouxe caros, se eles vão funcionar, ou se repassa esses jogadores para fazer uma zaga, enfim, confiável. Agora, para frente, me parece bem coberto, do meio para frente, o time está bem coberto. A questão também é não perder jogador. Vai resolver a situação do Michael, que custou caro e não joga, né, professor? Michael precisa ou vira como jogador ou vira como dinheiro de volta. Eu acho que tem muitos casos assim nesse elenco do Flamengo. É que ele pode, né? Ele se dá esse luxo, né, William? E se ele acha que o Flamengo precisa de oxigênio, eu imagino que tem de time grande morrendo sufocado aí. A maioria não, mas eu acho que grandes... O Braz está certo, professor. Se ele pode, tá certo. Ele tem esse oxigênio, ele tem acesso a isso. Agora, só quanto ao Rogério, eu queria lembrar que é o timing errado. Porque se o Flamengo não queria pegar para criar, não pegasse lá no começo. Parece uma vez que eu peguei uma revista para fechar, já na noite do fechamento, cheguei lá só para mandar a revista para a gráfica, última leitura. O outro virou para mim e falou assim, escuta, você não acha que nessa entrevista com o Nelson Piquet deviam ter sido feitas essas perguntas? Isso, aquilo? Eu falei, eu acho. Só que não na noite do fechamento, né? Isso aí você devia ter falado pro repórter na hora que ele te entregou a revista. Você deixa jogar na página, falta 20 minutos na gráfica, agora você quer. É a mesma coisa do Rogério. Ele não vai mandar embora agora, né? O cara acabou de ser campeão brasileiro. Se não queria pegar para criar, pegasse outro técnico naquele momento. Ali foi o engenheiro de obra pronta. Ô Pascoal, agora, sem ser engenheiro de obra pronta, vai começar a temporada. Oxigenar. Vamos tentar interpretar o oxigenar. A gente fala oxigenar o quê? Trazer reforços. Mas oxigenar pode ter a ver, você falou do Michel, com troca. Oxigenar significa sai você, vem você. Perfeito. Sai você, vem você. E aonde que tem que fazer isso aí, ô Pascoal? Não, e aceitar as possibilidades de trocas. Aceitar a possibilidade, eu vou ceder esse jogador para você, para ele ficar uma temporada aí, ou me dar aquele ali que eu pego esse aqui, ou oxigenar. Você está oxigenando o seu elenco. Ô Pascoal, mas você não acha que o Flamengo tem coisa muito melhor a oferecer do que os outros têm a oferecer para ele? Sim, tudo bem. Eu estou falando no caso do Michael, específico, o São Paulo teve interesse em contratar o Michael. São Paulo conversou com o Flamengo a respeito do Michael. Só que o Flamengo disse que só vende e pediu 1 zilhão de dinheiro. Aí o São Paulo falou, não dá. Aí parei. Quem do São Paulo interessaria para o Flamengo hoje? Aí é que entra a visão do treinador, professor. De repente, ele pode enxergar que um zagueiro do São Paulo seja interessante para o Flamengo. Que o Igor Gomes seja interessante numa composição de meio campo. Eu estou citando nomes assim, que vem na minha cabeça, né? Mas, de repente, esse menino, esse Nestor aí, que é bom jogador, joga com um volante, com um segundo volante, joga com um primeiro volante, pode ser interessante, pode estudar uma possibilidade, entendeu? Pode enxergar uma possibilidade de troca e, nessa troca, oxigenar os dois, né? Eu acho que o Flamengo tem... Vou falar um negócio para vocês, hein? O Marcos Braz, hoje no futebol brasileiro, ele é acima dos outros dirigentes de futebol. Porque ele está enxergando a possibilidade do time dele continuar sendo vencedor. E para continuar sendo vencedor, não basta ele sentar naquilo que já está feito. Ele precisa olhar para frente. Ele precisa enxergar algo melhor. Porque os outros também vão se aprimorar, os outros também vão chegar. Os outros vão entender como é que o Flamengo joga e vão marcar o time do Flamengo. Então ele precisa de novidades. E eu acho que ele está absolutamente correto. Como eu
acho que o Marcos Braz é um dirigente de futebol altamente competente, eu acho que ele está fazendo o correto para o Flamengo. E quanto ao Rogério Ceni, eu acho que o Rogério Ceni tem que continuar, mesmo se não tivesse ganho o Campeonato Brasileiro. Que o Internacional tivesse feito o gol de pênalti, né, contra o Corinthians, que é aquela partida... difícil para ele, hein? Eu acho que não tinha que sair, professor. Eu acho que não tinha que sair. Mas ia ter uma pressão danada. Do jeito que foi campeão, só ficou porque foi campeão, né? O senhor tem razão. Você tem razão. Você tem razão. Só que trocar agora, nessa hora, não vejo necessidade. E depois é a declaração dele, que foi uma pressão enorme e tal. E acho que o Marcos Braz está agindo corretamente com a equipe do Flamengo na montagem. Só peço desculpas a vocês, em alguns takes eu estava com a cabeça baixa, eu estava apurando aqui com os nossos companheiros do site a possibilidade de ter um novo surto de Covid no Corinthians. Depois a gente fala sobre isso. Vamos falar sobre isso, Pascoal. Boa, que eu recebi aqui e a gente vai falar. Já vamos entrar nesse assunto? É que a Ivana me chamou aí. Só pode falar, Ivana, rapidinho, por favor, para a gente entrar nesse assunto do Pascoal aí. Fala aí. Só para ponderar que eu acho que o oxigenar pode ser em relação a dinheiro, até porque o Flamengo está com um orçamento mais limitado e o Léo Pereira, por exemplo, é um jogador caro. Então ele pode ser emprestado para algum time pagar o salário dele e o Flamengo ter a possibilidade de ou conseguir outro jogador por empréstimo ou contratar, enfim. Acho que a oxigenação pode ser nisso, porque o Flamengo fez grandes contratações e algumas não renderam o suficiente. Então essa oxigenação pode ser nesse sentido. E o gol também do Flamengo, eu acho que é um ponto a ser observado que precisa de reforço ali. Pera aí então, só uma coisinha aqui antes de ir lá para o Corinthians. O gol precisa de reforço. Você tem o Diego Alves, né? Goleiro de nível internacional, que se machucou muito esse ano. Vai ficar aquela interrogação aí, vai machucar de novo? Vai entrar, vai machucar? E o Hugo, que começou de uma forma brilhante, ele termina de uma forma assim, muita gente questionando, por causa das falhas, nos jogos contra o São Paulo, principalmente, nos jogos, né? Então, assim, como é que você enxerga essa questão do gol aí? A tua dúvida é porque é um goleiro que se machuca e o outro que não é confiável, você precisa trazer um, mas trazer um para ser o primeiro goleiro, para ser o César do Diego... O César foi para o Atlético Goianiense, né? Mas parece que não deu certo, aconteceu alguma coisa lá. Eu vou checar aqui, o Pascoal, parece que não deu certo a negociação, pelo menos por enquanto. Precisa um meio termo aí, William. Um meio termo. O Diego, eu acho que ele deve ser o titular, mas ele tem se machucado muito e constantemente. Talvez agora com uma pré-temporada, ficando mais tempo ali, ele possa ter uma continuidade maior. Mas o Flamengo vai ter um volume, certamente, de jogos muito grande. A expectativa é essa. E o Neneca, ele é um excelente goleiro, ele é uma promessa, só que eu acho que ele já foi muito lançado na fogueira. Eu acho que é um goleiro que precisa ir aos poucos. Contar com ele, sim, ele deve continuar jogando. O Flamengo pode fazer esse revezamento, mas eu acho que deveria ter uma segunda opção mais experiente. Eu não gostaria de usar o termo confiável, que eu acredito que o Neneca, sim, é um grande goleiro, ele vai se tornar um grande goleiro, mas eu acho que ele ainda não tem experiência suficiente, tem sido muito jogado na fogueira, por necessidade mesmo, não é por por má intenção com o goleiro. E ele até surpreendeu positivamente muitas vezes. Mas eu acho que o Flamengo, pelo tamanho do Flamengo, pela força do elenco do Flamengo, deveria ter um goleiro que assumisse essa reserva do Diego quando necessário, que fosse mais experiente para essa função. Bom lembrar que se a gente pensar em goleiro ali e defesa, era para ser Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, o Rodrigo Caio e Léo Pereira, ou se o Rodrigo Caio machuca, Gustavo Henrique e Léo Pereira, acabou que no final das contas não foi Gustavo Henrique, não foi Léo Pereira, o cara da zaga ali que formou foi o Arão, né? Puxou o Arão. Puxou o Arão, Rodrigo Caio e, meu amigo, tem gente que nem lembra do Léo Pereira, e tem gente que não quer nem ver o Gustavo Henrique pintado de ouro. Então talvez ali seja uma questão, você falou, né? Dar aquela oxigenada, talvez contra as peças, um empréstimo, alguma coisa assim. Acho que talvez passe por ali até pelo também. que gastou, né, William? Até pelo que gastou nesses dois uma grana danada nos dois, ou né? eles funcionam ou volta a virar dinheiro. Ali não tem erro. No gol eu não mexeria, não. Eu acho que vai bastar tirar o Neneca para reserva. Ele sai dos holofotes. Claro, desde que o Diego Alves tenha uma regularidade.
Eu acho que é justamente o que ele precisa nesse momento, um amadurecimento fora dos holofotes. Aconteceu tudo muito rápido na carreira dele. Se ele ficar ali na reserva quietinho, a gente sabe que o goleiro reserva não é tão acionado assim, embora o Flamengo tenha muitos jogos, eventualmente ele voltando aos poucos, eu acho que o Flamengo recupera um bom goleiro que tem. Ele talvez não seja tudo aquilo que a gente projetou, mas também não é um goleiro que você não possa contar. O Flamengo teve problemas muito maiores no gol, basta lembrar na época do Muralha, que agora está voltando aí a volta por cima no Mirassol, né? Aquilo sim era problema, uma final de Copa do Brasil que você não confiava em ninguém. Aquilo ali foi difícil, ainda mais disputa por pênaltis. Ó,